Muito bem, nós estamos aqui para mais um comentário no livro dos Salmos e nós estamos no Salmo de número 7 agora. Já fizemos o primeiro programa, Salmo 1 ao 3, depois do 4 ao 6 e agora vamos cobrir do Salmo 7 em diante. O livro dos Salmos possui 150 capítulos, é o maior livro da Bíblia. É o 19º no Antigo Testamento, na ordem canônica. Nós já cobrimos a metade do Novo Testamento, apesar do Antigo Testamento, já cobrimos todo o Novo e o metade do Antigo. Apesar do Antigo Testamento ter 39 livros, mais a metade se encontra até o livro de Jó. Quando a gente chega em Jó, capítulo 28, 29, é metade do Antigo Testamento. O livro de Salmos é o maior livro, possui 150 capítulos, 2.461 versos, era o inário de Israel, a qual nós vamos encontrar expressões da alma, adoração, clamor, possessivos, muitas vezes vai falar minha alma, meus ossos, meu coração, meu Deus, e tantas outras coisas que nós encontramos nos Salmos. Nós estamos no Salmo de número 7, é um Salmo de Davi. Normalmente a epígrafe já fala que o Salmo pertence a Davi, diz Salmo Sigaion de Davi, que cantou ao Senhor sobre as palavras de Cushi Benjamita, não é? É um cântico entoado, Sigaion significa cântico entoado, que cantou ao Senhor com respeito às palavras de Cushi Benjamita. Não é? Então Davi vai fazer uma oração pedindo justiça. Nesse salmo, esse é outro lamento pessoal de Davi. O título refere-se ao incidente desconhecido em sua vida, quando um benjamita da tribo de Saul acabou caluniando a Davi. O salmo apresenta um instrumento pelo qual aqueles que são injustamente criticados e perseguidos podem clamar a Deus por socorro. Davi está sendo perseguido, então ele vai clamar a Deus por socorro nesse salmo. Vamos então meditar nesse salmo precioso. Diz assim: Senhor meu Deus. O possessivo é uma coisa tremenda aqui, né? Sempre meu Deus, minha alma. Senhor meu Deus, em ti confio. O salmista começa declarando sua confiança em Deus. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Então ele está pedindo salvação dos que lhe perseguem e livramento, para que ele não arrebate a minha alma. Olha o possessivo, minha alma, como leão, despedaçando, sem que haja quem a livre. Senhor meu, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, minha alma, minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, se eu fui injusto com alguém, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma. Se eu fui injusto, então que o inimigo persiga a minha alma. E calque os pés a minha vida sobre a terra e reduza-me a pó a minha glória. Notou aqui, novamente possessivo, minha alma, não é? Minhas mãos, minha alma, minha glória seja reduzida no verso 4. E aí vem o famoso sela, ou seja, a pausa. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenastes. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta às alturas. Ó Senhor, julgará os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Note que o salmista pede justiça, mas ao mesmo tempo ele também pede que Deus olhe por ele, se há algum caminho mau, se há alguma injustiça no salmista.
né, que Deus julga os povos. Continuando, tenha já a fim a malícia dos ímpios. Note que esses salmos do primeiro em diante sempre fala dos ímpios, não é? Ímpios, 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 várias vezes. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Interessante, Deus conhece o coração, Deus conhece a mente dos homens, ele prova e ele sabe as nossas injustiças e também as nossas justiças. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Então, nossa proteção, nosso escudo está em Deus, esse salva os retos de coração. Deus é um juiz justo. Olha só, Deus é juiz e ele é um juiz justo. Um Deus que se ira todos os dias. Ele se ira aqui contra os maus, contra aqueles que prevaqueram, né, ou prevaqueriam contra a sua palavra, ou seja, quebra os seus mandamentos. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada. O livro de Apocalipse diz que a espada apresenta-se na boca dele, sai da sua boca a espada. Deus afiará a sua espada e já tem armado o seu arco e está aparelhado, ou seja, Deus executa juízo, como a um valente, né, que tinha a espada e tinha o arco, a flecha contra os inimigos. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Então aqui as setas são inflamadas. Era comum na guerra eles botar fogo na seta e atiravam na cidade para incendiar. E aqui as setas são inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá a mentira. Por isso que a importância da conversão. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. Quer dizer, o próprio poço que ele cavou, ele acaba caindo, né? Aqueles que armam ciladas para os outros acabam caindo nas suas próprias ciladas. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua mioleira, mas sobre os seus miolos. Cabeça, miolos, são ideias paralelas. Eu louvarei ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Então, é mais um lamento que ele clama. O epígrafe diz que ele clama contra o benjamita, mas aqui não é mencionado benjamita no Salmo, né? Apenas a epígrafe é que diz isso. No final ele diz, louvarei ao Senhor, segundo sua justiça, cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Vamos agora para o Salmo 8. Esse salmo também é considerado, né, um salmo da glória divina e da dignidade do Filho do Homem, considerado esse salmo aqui, que Deus é glorificado nas suas obras, na sua bondade para com o homem. E é um salmo de Davi para o cantor mor sobre o Getite. Esse cantor mor sobre o Getite é cantado segundo a melodia. Getite quer dizer melodia, nos lagares do Salmo de Davi. Alguns consideram esse salmo também como um salmo messiânico também. Vamos ver isso, não é? Salmo 8, esse é um hino de louvor que capacita o povo de Deus a celebrar seu lugar privilegiado na ordem criada, que fala do Criador glorioso. O texto aqui está baseado em Gênesis 1 e 2, está por trás das palavras aqui, principalmente apresentar o homem como auge da semana da criação, como administrador sobre o mundo animal e como objeto da especial atenção de Deus. Ao mesmo tempo, a menção de adversários, inimigo e vingador, Salmo 8, verso 2, bem como o nome pactual Senhor, no verso 1 a 9,
mostra que os leitores não podem ignorar Gênesis 3 e que o plano de Deus para a humanidade caída, embora o Salmo seja pactual e, portanto, especialmente para as vozes israelitas, cante, ele todavia fala do homem em termos gerais, incluindo toda a humanidade. O chamado de Israel era para ser as primícias da humanidade restaurada. Assim, o adorador israelita poderia abraçar sua dignidade restaurada, e assim o adorador iria buscar e viver de forma digna com o seu chamado. Isso aponta o caminho para compreender, de acordo com Hebreus 2, 6 a 8, usado no Salmo 8, verso 4 a 6. Jesus, aqui aponta Jesus como o rei davídico, e o israelita ideal, o homem que medita na palavra de Deus, dia e noite, é dessa forma o ser humano ideal. Nesse caso, ao ser coroado com glória e honra, coroado de glória e honra, conforme Hebreus diz, após seu sofrimento em favor da humanidade. Então, essa parte coroado de glória e honra, muitos vê uma referência ao Cristo e por isso faz dele também o Salmo 8, um salmo messiânico. Vamos lá. Ó Senhor, Senhor nosso, a repetição do nome Senhor, Senhor. Senhor nosso, quão admirável é o teu nome. Uma das coisas que os salmos exaltam é o nome de Deus. Esse nome é santo, esse nome é maravilhoso. Os israelitas evitavam pronunciar esse nome para não tomar o nome de Deus em vão. Quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Então a glória divina, a glória, a majestade santa está nos céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste a força. Jesus citou esse salmo quando, na entrada triunfal, as crianças clamavam Hosana ao filho de Davi, e os fariseus, os saduceus vieram dizer, não vê o que eles falam? Jesus disse, sim, nunca leste da boca dos pequeninos, tiraste perfeito louvor. Aqui, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força. E aqui está a referência à entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém. E por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Agora vai mencionar essas maravilhas da criação. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos. Às vezes a Bíblia fala as mãos de Deus, outras vezes fala dos braços, mas também fala dos dedos. Jesus também disse, eu expulso o demônio pelo dedo de Deus. Aqui fala dos dedos de Deus. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparasse, e claro que é uma linguagem poética, não é? Mencionando a criação, falando da lua, das estrelas e tudo que Deus preparou, que é as maravilhas da criação, né? Nós podemos mencionar 7, pelo menos, maravilhas da criação, a mais, mas, por exemplo, o movimento circular do Sol, o movimento invariável da Lua em torno da Terra, a cada 27 dias, 7 horas e 43 minutos e 11 e meio segundos, a Lua dá uma volta em torno da Terra, arredondando 28 dias. Os movimentos de rotação e translação da Terra, rotação em torno do seu eixo imaginário, completa 24 horas, e de translação sobre a Terra, 365 dias e 6 horas, que vai precisar sempre, a cada 4 anos, um dia a mais, para não dar erro, não é? O movimento giratório da Terra sobre o seu eixo, que leva 23 horas e 56 minutos. A esfericidade da Terra, conforme Isaías 40, 22. A lei da gravitação é outra maravilha que Isaac Newton estudou e desenvolveu. E Jó, capítulo 6, verso 7, diz que a Terra está suspensa no vácuo.
o número incontável das estrelas, Jeremias 33, 22, são maravilhas da criação de Deus. Quando vejo os céus, obra dos teus dedos, e a lua, as estrelas que preparastes, que é o homem mortal, para que te lembres dele. Olha só, que é o homem mortal? E o filho do homem, para que o visites. A expressão filho do homem também é uma expressão profética, se referindo a Cristo, não é? Mas o que é o homem mortal, para que te lembres, e o filho do homem, para que o visites? Aqui nós vemos que o homem é mortal, né? Os Salmos fala que o homem morre. O homem também é perverso, no Salmo 112, verso 10. Às vezes o homem é indigno, Atos 13, 46. É pecador, Romanos 3, 23. Todos pecaram. E é finito, 2 Coríntios 6, 12. Declara que todos nós somos finitos. Hebreus 9, 27 também diz: ao homem está determinado morrer uma vez e depois segue-se o juízo. Mas o que é o homem mortal? Para que te lembres, imagine só um Deus eterno, maravilhoso, que olha para o homem mortal e se lembra dele. E ainda o visitas. Deus visita todos os homens. Contudo, pouco menor o fizesse do que os anjos. Pouco menor o fizesse do que os anjos. Então, existem os anjos, que também são criação de Deus, são seres espirituais, de acordo com Hebreus 1,14, são espíritos ministradores que ajudam aqueles que hão de herdar a salvação. Pois você pode ler o comentário em Hebreus 1,14. Mas o homem foi criado um pouco menor do que os anjos. De glória e honra o coroastes. Aqui fala do homem, da criação original de Adão, que foi coroado, coroa da criação, no 6º dia, e honra o coroastes, não é? A coroa da criação, o homem. Mas com a queda, esse vem o último Adão, que é Cristo, e Hebreus usa esse Salmo 8, verso 5, para referir-se a Cristo, que foi coroado de glória e honra, depois da sua morte e ressurreição. Então, originalmente, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, por isso ele é coroa da criação. E Deus é um Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo. E o homem se tornou também espírito, alma e corpo. Ao soprar o fôlego de vida, né? Soprou o fôlego de vida, o espírito da vida, o homem passou a ser alma vivente. Então o homem tem espírito, alma e corpo. E por haver pecado, o homem corrompeu um pouco dessa imagem de Deus, mas não perdeu ela toda. E ela pode ser recuperada por Cristo. O homem, então, foi criado com dignidade, capacidade para dominar, mas o pecado tirou isso. Mas Cristo, ao vir, recebe, então, essa designação, foi coroado de glória e honra. E faz com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. O homem foi criado para dominar a criação, que tu puseste debaixo de seus pés. Deus, no trono celestial, seus pés tocam na terra, diz que a terra é escabelo dos seus pés, mas está abaixo dos seus pés. Puseste debaixo dos seus pés todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo. O homem foi colocado como coroa da criação, sobre todas as ovelhas, os bois, os animais do campo, e até as aves do céu, apesar de o homem não voar, mas ele também domina sobre as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Tudo foi entregue ao homem, não é? Mesmo o homem não nadando como os peixes, ele continua pescando, dominando sobre os peixes. Ó Senhor! O salmo começa com ó Senhor, Senhor, e o salmo termina com a expressão ó Senhor, Senhor, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Então esse é um cântico, né, para ser cantado segundo a melodia, o cântico de Davi. Agora nós vamos entrar no Salmo 9. O Salmo 9,
Nas nossas Bíblias, nós temos o Salmo 9 e o Salmo 10. Mas nas Bíblias de ordem católica, o 9 e o 10 é só 9. Então, o Salmo 10 acabou fazendo parte do Salmo 9. Por isso, a partir do 10º Salmo, as Bíblias edições católicas, elas sempre têm um número a menos. O Salmo 23 na nossa Bíblia, normalmente é Salmo 22 na edição católica, porque o 9 e o 10 formam um salmo só. E quando chega lá no Salmo 144, 145, né, aí eles têm o Salmo 145, eles quebram ele em 2, e aí termina com 150 salmos. Mas do Salmo 10 em diante, as Bíblias de edição católica é sempre um número defasado. Então, se você tiver uma Bíblia de edição católica, você vai notar que depois o Salmo de número 11 na nossa Bíblia acaba sendo 10, e assim por diante, sempre um número a menos até o 145. Muito bem, nós vamos então cobrir esses dois salmos, o 9 e o 10, na nossa Bíblia separada, nas Bíblias de edição católica, apenas um. Mas vamos começar então com o Salmo 9, que é um louvor a Deus pela sua justiça. Novamente, Salmo de Davi, a epígrafe diz, para o cantor mor sobre Mutilabem. O que significa isso? Significa, segundo a melodia, a morte para o filho, Salmo de Davi. Então é um salmo fúnebre, o Salmo de número 9. Ele é para a morte, para o filho, é isso que significa Mutilabem, não é? Para a morte, lamento da morte. E é um salmo também de ação de graça pelo livramento. O Salmo 9 e 10 segue um padrão basicamente acróstico. O Salmo 10 começa onde o Salmo 9 termina, por isso que nas Bíblias de edições católicas eles estão juntos. Porém, o acróstico não é perfeito. Várias letras do alfabeto ou estão faltando ou estão fora de ordem nesse salmo. São 22 letras, mas o Salmo 9 só tem 20 versos. E aí continua no Salmo 10. Por isso que as Bíblias de edição católica unem esses dois. Terminaria no capítulo 10, verso 2, que completaria as 22 letras do alfabeto. Então o acróstico não está completo, está faltando ou está fora de ordem. Além disso, o Salmo 10 não tem um título, o que é incomum nesta seção do Saltério. Os dois salmos fazem referência ao interesse de Deus ao oprimido. Salmo 9, verso 9 e Salmo 10, verso 18. Ambos mencionam horas de tribulação. Salmo 9, verso 9, Salmo 10, verso 1. Ambos clamam a Deus, levanta-te. Salmo 9, verso 19 e Salmo 10, verso 12. E ambos estão certos que Deus não esquece o clamor do aflito e do pobre. Salmo 9, verso 12 e Salmo 10, verso 12. Assim, não é nenhuma surpresa que as versões gregas latinas tenham combinado como um único salmo. Por outro lado, existem diferenças suficientes para justificar a existência de dois cânticos aqui. O tom do Salmo 9 é predominante de louvor e gratidão, enquanto o do Salmo 10 é em grande parte de lamento. Daí o porquê a morte para o seu filho, não é? Além do mais, enquanto que no Salmo 9 os inimigos são claramente gentios, de acordo com o verso 5, verso 8, verso 15, 16, 19, 20, no Salmo 10 eles podem ser israelitas infiéis, de acordo com o capítulo 10, verso 4 e 13. Como as nações são mencionadas no 10, 16, para mostrar que os infiéis estão imitando os ímpios cananeus. Desta forma, esses dois salmos são provavelmente melhor tomados como companheiros, colocados junto à luz de suas similaridades. O Salmo 9 louva a Deus pelo sucesso do rei Davídico
em defender Israel dos seus adversários gentios. A voz, na primeira pessoa, nesse salmo, pode ser de Davi, diretamente, como representante do povo, ou de cada membro de Israel que celebra as bênçãos que lhe chegam por meio do sucesso de toda a nação. Amém? Essa é a introdução do Salmo 9, depois nós falaremos um pouco mais do Salmo 10. Vamos então meditar agora no Salmo de número 9. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Expressão linda essa, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Não é? A mesma coisa vai repetir essa expressão em alguns salmos. Salmo 138 também repete a expressão de adorar a Deus de todo o coração. Em sua forma original, o livro do Salmo apresenta 9 capítulos escritos em forma de acróstico, a saber, 9, o 10, o 25, o 34, o 37, o 111, 112, 119, 145. Existe também na Bíblia mais 2 capítulos postos de forma acróstica, como Provérbios 31, livro de Lamentações. Não é? Então, aqui eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, mostra a inteireza do coração. Mostra também um espírito de louvor para adorar, e uma firme confiança e uma piedosa súplica. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei as tuas maravilhas, não é? Tem um outro salmo que diz, eu te louvarei, Senhor, todo o meu coração, na presença dos deuses cantarei a ti louvores. Aqui diz, eu te louvarei, Senhor, todo o meu coração, e cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Davi, de fato, quando trouxe a arca do Senhor, saltava diante da arca. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo, porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram e pereceram diante da tua face. Aqui, Deus é louvado pela vitória que ele concedeu a Davi pelos seus inimigos que caíram e retrocederam. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentarás no tribunal, julgando justamente. O Deus que julga, o Deus que é juiz sobre toda a terra. Repreendesses as nações, aqui as nações gentílicas, destruísse os ímpios, apagasse seu nome para sempre e eternamente. Aqui está falando das nações que foram totalmente destituídas e apagadas para sempre e eternamente. Ó inimigo, consumir as assolações, tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas. As cidades que foram destruídas, perecem suas memórias. Mas o Senhor está sentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Então note que essas nações sendo destruídas, sendo apagadas e sobre a terra a memória, era uma forma de juízo de Deus. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. Há um Deus que é reto, um Deus que julga e julga justamente. Ó Senhor, será também um alto refúgio para o oprimido. O oprimido se refugia em Deus. Salmo 91 também fala isso, que o Senhor, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Um alto refúgio em tempos de angústia, não é? O refúgio servia daquelas torres de refúgio altas, que ali a pessoa estaria segura, refugiada, em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Então, aqueles que são conhecidos ou conhecem o nome de Deus vão confiar nele, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Deus habita em Sião, apesar de em Sião não ter
ainda o templo, mas tinha a tenda que Davi fez para pôr a arca, e daí talvez é uma menção da presença da arca, o porquê Deus habita em Sião, anunciar entre os povos os seus feitos, pois inquire do derramamento de sangue. Mesmo derramando sangue, Deus faz a inquirição todo o sangue, assim como fez a Caim. Caim, o que é feito de Abel, o sangue do teu irmão clama. E é isso que o Salmo menciona, pois inquire o derramamento de sangue e lembra-se dele. Não se esquece do clamor dos aflitos. Deus ouve o clamor do aflito, do necessitado. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte. Aqui as portas da morte. O salmista chegou algumas vezes perto da morte, mesmo quando Saul o perseguia, e Deus o livrou das portas da morte. Não é? Aqui as portas são mencionadas em comparação com as portas da cidade santa, verso 14, para que eu cante todos os teus louvores às portas da filha de Sião. Então, as portas da filha de Sião eram as portas da cidade santa, enquanto do outro lado estavam as portas da morte. E me alegre na tua salvação, alegria da salvação. O salmista, quando pecou, ele diz: não retires de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da tua salvação. A salvação de Deus trazia cânticos alegres, não é? Para que eu conte os teus louvores às portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. As nações precipitam-se na cova que abriram, na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé. Então note que eles abriram as covas e eles mesmos caíram na cova que eles abriram. A rede que eles preparou ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez enlaçado, ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Né? E aqui existe um termo, Higayon Selah. Higayon Selah significa uma pausa que ocorre aqui, né? No verso 16, Higayon Selah significa aquela pausa que ocorre. Continuando, ainda no capítulo 9, versículo de número 16, né? Os ímpios serão lançados no inferno. Olha que declaração tremenda. Alguns dizem que o inferno era sepultura, mas aqui ele faz a diferença entre sepultura e inferno. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Então a condenação para o ímpio é um inferno. E as nações que também se esquecem de Deus, quer dizer, os habitantes dessas nações serão lançados no inferno. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Deus é o Deus que julga a causa do necessitado e do pobre. Não é um dos erros que nós podemos fazer como nação, é não fazer nada pelos pobres, porque o Senhor julga e vê a expectação do pobre e se malogrará perpetuamente. Levanta-te, Senhor. Essa é uma expressão do Deus que estava sentado sobre o trono. Levanta-te e não prevaleçam o homem. Sejam julgadas as nações perante a tua face. A Bíblia declara: quando o Filho do Homem vier, na sua glória irá separar as ovelhas dos bodes, as nações ovelhas e as nações bodes, julgamento das nações. Tu os põe em medo, Senhor, para que saiba as nações que são constituídos por meros homens. Selah. O sentido do pausa, o silêncio. Tu os põe, são constituídos de meros homens. Bem, agora vem o Salmo 10. O Salmo 9, nós já falamos, já comentamos, o Salmo 10 é um lamento designado
para os casos em que os ímpios perseguem os pobres. Já foi mencionado isso no verso de número 18 do Salmo 9. Esses ímpios podem ser israelitas, ricos e às vezes infiéis. Verso 4, 13. O pobre é o justo indefeso. Era tarefa do rei davídico garantir a justiça, pela força se necessário, mas ao público, por sua vez, cabia em geral orar, e dessa forma usar um salmo como este, que Deus julga o pobre e o necessitado. Vamos para o Salmo 10. Por que te conservas longe, Senhor? Porque te esconde nos tempos da angústia. Olha só, não é que Deus se esconde, é que não sentia a presença dele nesse tempo. Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Nós notamos que a injustiça às vezes prevalece por um tempo. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram esses ímpios que perseguem o pobre. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma. Aquilo que ele quisesse, ele fazia, o desejo da alma era a avareza daqueles que eram ricos. Bendiz o avarento e blasfema do Senhor. Bendiz ao avarento, avarento, amante do dinheiro, e blasfema do Senhor. Jesus disse, não se pode servir a dois senhores, a Mamon e a Deus. As pessoas que se apegam ao dinheiro se esquecem de Deus. E bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. A avareza nas escrituras ela é proibida. Êxodo capítulo 20, verso 17. A avareza ela é aborrecida. Salmo 10, verso 3, que nós lemos. A avareza ela é castigada. Em Isaías 57, 17 e Miqueias 2, 2 e 3. A avareza ela é descrita em Lucas 16, 14, do rico e Lázaro. 1 Timóteo 6, 17. Hebreus 13, 5. A avareza ela é excluída em 1 Coríntios 6, 10, Judas, verso 11. A avareza é comparada, ou em Efésios 5, 5 e Colossenses 3, 5. E a avareza abundante em 2 Timóteo 3, 2 e 2 Pedro 2, 1 e 3. Cuidado com a avareza, o amor ao dinheiro. Por causa do seu orgulho, olha, junto com a avareza vem o orgulho. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga todas essas cogitações. As cogitações do ímpio são, capítulo 10, verso 4, não a Deus. O ímpio age como se não houvesse Deus e às vezes fala, não a Deus, eu faço o que eu quero. Ele se esquece que um dia ele vai morrer e aí ele vai comparecer perante o juízo de Deus. Os seus caminhos são sempre atormentadores. Os teus juízos estão longe dele. Em grande altura trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração, não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. Essa é a conversa do ímpio. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Imprecações, ou seja, vingança, enganos, astúcia, e debaixo da sua língua malícia e maldade. Tal é o caminho do ímpio. Põe-se os cerrados, nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos, matam o inocente. O ímpio mandava matar. Matava o inocente, os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Olha só, oprimia o pobre. São os atos malignos do ímpio, né? Sua crueldade, sua perversidade, sua atrocidade. Armas ciladas em esconderijos, como o leão no seu covil. O leão que ficava esperando pela presa no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre. Roubam colhendo na sua rede. Eles eram ladrões, né? Armavam ciladas para roubar o pobre. Encolhe-se, abaixa para que os pobres caiam em suas fortes garras. Tenta oprimir o pobre, como se Deus não visse isso e como se Deus não julgasse. Diz em seu coração, Deus esqueceu, cobriu o seu rosto e nunca verá isso.
Esses são os pensamentos enganosos no coração do pecador. Ele acha que Deus se esqueceu, Salmo 10, verso 11. Salmo 64, verso 5. Que Deus cobriu o seu rosto, Salmo 73, 11, aqui Salmo 10, 11. E que Deus vê determinadas coisas, mas não age, Salmo 94, verso 7. Aqui o salmista clama, levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão e não te esqueças dos necessitados. Porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo ao seu coração que tu não inquirirás. A blasfêmia dele é achando que Deus não vai julgar, não vai fazer. Tu vis, porque atentas para o trabalho, e o enfado para tornares sobre tuas mãos. A ti o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. Então a encomenda se entrega ao pobre, e Deus vai julgar a causa do pobre. Deus também é o auxílio do órfão. Quebranta o braço do ímpio e malvado. Busca a sua impiedade até nada mais achares dela. O salmista está pedindo, busca a impiedade deles até que o Senhor não ache mais ela. Ó Senhor, o Senhor é Rei eterno. Aqui declara ele como Rei eterno. Mesmo que o ímpio fosse um rei, ele seria passageiro. Mas o Senhor é Rei eterno. Da sua terra serão desraigados os gentios. O gentio será tirado, da sua terra, porque Deus julga. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás o seu coração, os teus ouvidos estarão abertos para eles. Deus vai ouvir aos mansos. E aqui, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar de violência. Quem julga a causa do pobre, do necessitado, é Deus. Então, o Salmo de número 10, nós vamos encontrar um lamento e uma súplica para a causa do pobre e do necessitado. Jesus mandou que nós sempre fizéssemos bem aos pobres. Os pobres, Jesus disse, sempre tereis convosco. E aquele que faz bem ao pobre, no livro de Provérbios diz que empresta a Deus. É como se fizesse a Deus. Para fazer justiça ao órfão, ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar de violência. Amém? Com isso nós concluímos o Salmo de número 10. Já concluímos 10 salmos. Você pode assistir o primeiro programa, Salmo 1 a 3. Segundo programa, Salmo 4 a 6. E esse terceiro programa que você acabou de ver, nós cobrimos até o Salmo 10. Iremos voltar para continuar meditando o Salmo 11 em diante. Medite nesse livro de Salmos, são riquíssimos. E espero que você esteja gostando desse comentário, ajude a esclarecer. Esse é o único canal no YouTube que nós comentamos de forma sistemática. Há muitos bons pregadores, eu os recomendo você ouvi-los, mas eles pegam um texto, comenta, traz uma pregação, mas estudar a Bíblia sistematicamente, capítulo por capítulo, esse é o único. Há também canais que leem a Bíblia para você, se você só quer escutá-la, mas aqui nós lemos, comentamos, apontamos para certos detalhes, para que você estude as Escrituras. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O Salmo 10 também aponta para o Messias, que veio para pôr em liberdade os cativos, os pobres, os oprimidos. Então, o Salmo 10 é também uma forma de apresentar e apontar para o Cristo, que julga a causa do necessitado, do pobre, do aflito. Amém? Em cada salmo, o desafio é ver Jesus neles. Então, se nós conseguimos ver Jesus nos salmos, estamos olhando de forma correta. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo
Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Se gostou, coloque o sinal do joinha. Se não subscreveu o nosso canal, subscreva para receber futuras notícias de vídeos que nós vamos postando. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.